Boa noite a todos, então, todos nos acalmando, tranquilizando, serenando nossos corações. Vamos nos conectar aqui dentro, desconectar um pouco o mundo lá fora e vamos começar a fazer uma prece pelos nossos lares. Pedimos o amparo dos nossos guias e protetores ao fazermos esse apelo em benefício dos nossos lares e dos nossos familiares e das pessoas que se abrigam sobre o nosso teto. A cada um dos presentes, pedimos visualizar mentalmente a sua casa, peça por peça, a fim de colaborar no trabalho de nossos irmãos do plano espiritual. Oremos. Senhor, sabemos que os lares não são apenas remanso pacífico, onde as almas afins desfrutam de perfeito entendimento em ambiente de paz e harmonia. As necessidades de reajuste e resgate reúnem o espírito através da reencarnação na família carnal. E muitas vezes situações difíceis são defrontadas, que precisam ser entendidas e vividas com humildade e resignação. Sabemos também, Pai, que cada mente citada nas suas deficiências, provada em suas virtudes, atrai a companhia de espíritos errantes, portadores de estados íntimos, que corresponde ao nível de vibrações que emitem. Ajuda-nos para que possamos superar as nossas imperfeições com resignação, compreensão e confiança no futuro. E com o pensamento em nosso irmão Francisco de Assis, repetimos: Senhor, fazei-nos instrumento de vossa paz. Onde haja ódio, consenti que semeemos amor. Perdão onde haja injúria. Fé onde haja dúvida. Verdade onde haja mentira. Esperança onde haja desespero. Luz onde haja treva. União onde haja discórdia. Alegria onde haja tristeza. Divino Pai, permiti que não procuremos tanto ser consolados quanto consolados, ser compreendido quanto compreender, ser amado quanto amar, porque é dando que recebemos, perdoando é que somos perdoados e morrendo para esse mundo que despertamos para a vida eterna. Que assim seja. Vamos fazer mais uma oração. Todos os homens são irmãos, quaisquer que sejam os idiomas que falem ou os lugares onde vivem. Que sobre todos desçam nesse momento as vibrações de afeto do nosso Pai bondoso. Das tranquilas praias do Cafarnaum, como das agrestes entradas do Samarai e da Galileia, derrama-se ainda sobre o mundo como uma bênção a eterna mensagem de fraternidade e da paz. Partida da alma serena daquele que foi o mensageiro do amor universal. As nações, ansiosas de realizarem a felicidade de seus povos, são ao todo instante percorridas pelo pensamento iluminado do doce Rabi. Possudo de invertado apego aos estreitos postulados das mentes inconscientes a serviço do materialismo pagão. Tem, entretanto, impedido que os homens sejam despertados para a compreensão da vida. Ó amoroso companheiro e mestre, não dispomos de condições e energia para mudar a fase do mundo, mas sabemos que a tua divina missão não falhou e não falhará. Um dia, os homens marcados pelos sofrimentos, desiludidos, frustrados, vão devolver seus olhos para trás e sentirão, na sua plenitude, o conteúdo profético da mensagem da montanha. Que possamos, pessoalmente, cada um de nós, contribuir com as nossas humildes vibrações de iniciados no glorioso roteiro do cristianismo, para que nos chegue o dia maravilhoso da verdadeira fraternidade universal. Que assim seja. Agora vamos seguir com a explanação das nossas irmãzinhas aqui. Aí temos a irmã Jerusa, Leandro conosco. Antes de começar aqui, queria esclarecer alguma coisa. Sabe aquela história aquela pergunta que fala por que o cachorro entra na igreja? Quero esclarecer que essa cachorra não é daqui, viu? Ela é
daqui umas 4 quadras. Ela vem todos os dias, eu levo ela lá, ela volta. Principalmente nas Então, terças. ela vem sempre, tá sempre aí na volta. E é assim, ela entra, a gente tem que se acostumar com os irmãos menores, né? Então ela entra, ela se sente em casa, ela tá à vontade. Eu sei que tem gente que não gosta de animais, mas mesmo assim, no sentido assim de estar com eles Porque a perto. energia que eles emanam é boa para dentro de eles. Infelizmente eu não tenho controle sobre ela, né? Ela entra, sai, ela faz o que quer. E se eu prendo ela no fundo, ela faz esse escândalo, assim, ela bota a mão pra baixo. Então, gente, peço desculpa se ela incomoda aí um pouco, mas já vamos aprendendo. Não, é a gente que pede desculpa para ela. É, ela tá à vontade. Tá? Então, hoje o tema é o capítulo 23. Não vim trazer a paz, mas a espada. Esperar o pessoal se acomodando aqui. Não vim trazer a paz, mas a espada. Isso aqui, né? Pelas palavras dos discípulos, pelos discípulos são palavras de Jesus. Não vim trazer a paz. O que vocês acham dessa passagem? Não vim trazer a paz, mas a espada. Alguns outros evangelhos, algumas outras traduções trazem não vim trazer a paz, mas a divisão. São palavras de Jesus. Tá? A gente pergunta primeiro, são palavras de Jesus? São palavras de Jesus. Não tem um complemento, mas a espada de meu pai para fazer justiça? Tem, não tem? É que a gente tem assim, ó, como conceitos, né, próprios. Então, quando a gente escuta alguma coisa assim, a gente já tira conclusões. Como assim? Jesus disse isso. Então, na verdade, toda lição que Cristo veio nos passar, que a gente não entende, né, ou que nos parece estranha, o que a gente pode pensar, não é dele, na verdade, a gente que não tem compreensão suficiente para entender o que ele falou nesse momento. Então, a princípio, né, ele sabia o que estava falando, nós é que não estamos entendendo. E aí vamos ler alguns trechinhos aqui só para conseguir entender. Diz assim, ó, não julgues que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer-lhe paz, mas espada. Porque vim separar o homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra. Acho que essa não é fácil. E os inimigos dos homens serão os seus mesmos domésticos, quer dizer, os próprios familiares. Eu vim trazer fogo à terra, e quero eu, senão que ele se acenda. Eu, pois, tenho de ser batizado num batismo, e quão grande não é a minha angústia até que ele se cumpra. Vós cuidais que eu vim trazer paz à terra? Vocês acreditam que eu vim trazer paz à terra? Não, vos digo eu, mas separação, porque de hoje em diante haverá numa mesma casa 5 pessoas divididas, o pai contra o filho contra o seu pai, a mãe contra a filha contra a mãe, a sogra contra a nora e a nora contra a sogra. E aí? O que será essa divisão? Só uma se deu aí. Só se deu uma nora contra as outras. E sim, porque ele veio trazer outra ideia de Deus, totalmente diferente do que se tinha. Ele Deus carrasco que castiga, que pune, e ele nos trouxe um Deus soberanamente justo e bom, e até por conveniências que até hoje existem, lamentavelmente, se contradiz. Exato. Uma ideia com outra. Ele veio trazer a paz, o amor. Até que essa paz o se perdão, faça, é necessário, vai haver muito choque entre as pessoas, vai haver muitas, como é que se diz? discórdia, desavenças, Guerras, né? guerras.
brigas. Porque até se brigou nas cruzadas e antigamente se brigava por causa dos deuses, Então, da religião mal interpretada, porque não era bem assim, mas nós ainda somos muito animalizados. Lamentavelmente, a gente tem que... então, se antigamente faziam essas guerras lá, né, teve os... como é que chamavam? Quem é que sabe da história aí? Aqueles guerreiros que eram da igreja católica, Da os templários, Templários. né? Que simplesmente matavam quantidade de pessoas, simplesmente em nome de Jesus, em nome de Deus. Povos inteiros. Povos inteiros, em nome de Deus. Quer dizer, para colocar aquela ideia, aquele conceito que foi... né? Estavam com um desenho de uma cruz, É. né? No uniforme. Antigamente faziam isso. Quando Jesus veio, ele colocou essa ideia bem clara até, né? A partir deste momento, te dou conhecimento para que tu refaças o teu pensamento. Aquele que não quer que isso se faça, que aconteça aqui, né? Que as pessoas sigam o mesmo caminho, a mesma rotina de sempre, vai se colocar contra. Vai dar guerra. Onde vai dar guerra. Porque quando a gente consegue adquirir essa ideia clara, assim, tu já não consegue mais aceitar a opinião antiga. E na época, o entendimento das pessoas na época era esse também, né? Então era uma forma fácil de entendimento para aquela época, né? Falar da discórdia, da guerra, da espada, então era isso que as pessoas entendiam, né? No conhecimento cultural da época. Então ele falava com palavras que poderiam ser entendidas naquela época, né? Agora eu pergunto assim, antigamente era demonstrado através da força. E hoje? Acabou as guerras? Está todo mundo Nunca bem? o planeta esteve sem guerra. Em algum lugar E as guerras religiosas existem até dentro da própria família, né? Um é da Umbanda, o outro é católico, e isso que é a discórdia, né? Dentro de um... Porque muitas vezes a gente olha a guerra, hoje mesmo está acontecendo, né? Ucrânia e Rússia lá. A gente olha aquilo e se apavora. Como? Mas nós fizemos guerras aqui dentro. Sim, as famílias, né? As próprias religiões em si promovem, Dentro dos centros. não guerreiam com armas de fogo, não se matam uns aos outros, Mas com palavras, mas com tentam atitudes, destruir uma outra. Né? Se aniquila. se Com a sobrepor maledicência, uma a né? outra. A língua Se dos sobrepõe uma É, outra, como pior, se uma é fosse a pior melhor que a arma, outra né? e assim por diante. Então hoje nós continuamos guerreando da mesma forma, só que usamos armas diferentes. Eu não sei se não é pior. Religiões que... Nas redes todas as sociais, Eu não sei religiões... se não é pior ainda. Nas Eu redes acho que é sociais pior não tem porque ódio, né? Ódio nas redes sociais. Porque hoje temos mais conhecimento e antigamente não se tinha. Então é pior até. Hoje é pior. Eu acho que é pior, O exatamente por conhecimento é isso. maior. Porque a gente tem mais conhecimento, mais Hoje discernimento o do que naquela preconceito, época. a homofobia, E tá pior do que naquela época. Hoje matam. E o Porque a motivo? pessoa é feia. Todas as religiões estão trabalhando por um bem comum e estão guerreando. Todas estão trabalhando para o bem, né? Então por que... Guerra, Falta guerreiro de de cargos tolerância. também, né? Eu faço Que a o meu outra é papel melhor que a e tu outra. cumpre o teu, sem querer tomar o lugar do outro, né? O problema é querer tomar o lugar do... Boa, a Rússia, coitada, tá lá falida. É o mesmo sistema, é a É. mesma ideia, né? Eu quero ocupar o espaço do outro. Claro. Tá? Então a guerra religiosa também, quer ocupar o espaço do outro. Eu quero ser melhor e eu quero manter todo o domínio das pessoas, vamos dizer, onde houver divisão. Trazer o fiel da outra igreja para a nossa. Mas qual é o fundamento? Disputando, Que é isso. brigando, como eu digo assim, brigando por clientela, né? Como se fosse um comércio. Quem ganha mais. Então é disso que ele fala. Quando a gente consegue ter um discernimento melhor da situação, a gente freia isso, né? Freia no sentido assim, ó, não vou aceitar a tua opinião mais como uma coisa, como algo certo. Não, eu vou refletir, vou pensar, eu vou analisar da minha forma. Mas, seguindo aqui, ó, eu até coloquei
ia dizer, assim, ele tem palavras que ele diz, voltando lá às questões de Cristo, né, a forma como ele falava, ele tem momentos que ele diz assim, ó, paz vos dou, eu trago a paz, né? Em alguns outros momentos ele diz assim, vou trazer a paz, ou deixo a paz, né? E no outro momento, não vim trazer a paz, sim a guerra. Então nessas alturas eu estou pensando que Jesus é bipolar. Então depende de cada momento. E é isso que a gente não está conseguindo discernir. O que é a paz? É sempre para ver uma mudança, acontece sempre um desajuste. O que está acontecendo agora com o planeta Terra, né? Que a gente acha que está tudo pior. Mas é a questão que quando a gente vai fazer uma limpeza, a gente tira tudo, né? Desarruma, bagunça tudo. Sacode, Primeiro né? uma bagunça total, Pra para depois depois organizar. se reorganizar, né? E tira um monte de coisa, né? Tira. Tem que tirar um monte de coisa Tira o fora. que não- Né? E coloca alguma coisa nova. Mas o que é a paz para nós? Qual é a tua paz? A minha Daniel? paz. O que tu acha que é paz para ti? Né? É o meu sossego. O sossego. Literalmente, eu tento tentar ter um pouco de empatia, de me colocar no lugar do outro, de ter uma outra visão. É bom porque a gente obriga as pessoas a falarem, né? Literalmente. Não, eu sou tímido, né? Então, assim, ó, essa é a minha paz também, né? Eu quero um pouco de sossego, que as outras pessoas não me incomodem. Então, é Não, paz. mas a partir do A minha momento, paz. a partir do momento que a gente tem um pouco de empatia, a gente consegue perceber de uma outra forma o sofrimento do outro. Então a gente está sentindo quase a mesma coisa. Tu já não te atinge aquela Exatamente. atitude do outro e isso te deixa em paz. Deixa em Né? paz. Mesmo que o outro queira te desarmonizar, tu não consegue. Então isso é a empatia e Tu consegue aceitar a diversidade, tolerância. as adversidades do outro, e tu tá em paz com aquela diversidade que vê na tua vida. então a gente Muitas entende vezes um a pouco gente de não paz. tem paz porque o outro também não tem paz. Porque a gente O quer outro mudar não o me deixa outro. em paz, né? Quer mudar o outro. Mas aí o problema do Mas outro não é meu. Eu estando bem comigo mesmo, o outro é uma consequência. Outra pessoa, né? É que pra Não chegar... consegue viver em paz por causa do outro, mas não que ele esteja te prejudicando, porque tu quer o outro e não quer que ele E o viva mal. outro haja. E aí da ele tá forma- mal e tu não tem paz de espírito, porque tu fica preocupado, tu já não é a mesma pessoa em virtude da tua preocupação com aquela outra pessoa que tá mal. Mesmo que seja para ajudar a outra pessoa, mas mesmo assim a função do ajudar, do querer o outro, sempre entra na situação de que eu quero que ele faça o que eu acho certo. Né? Então ele perde a opinião dele, perde o direito de pensar. Então no momento que eu deixo ele pensar, né, ele vai tomar as atitudes dele, nem sempre são de acordo com as minhas. E isso pode me tirar a paz também, porque eu acho que aquilo ali está errado. Pois é, pra ter paz tem que ter muito respeito. Aceitação, respeito, Respeito, eu aceitação, respeitar o outro e ele não entendimento, respeitar meu espaço. tolerância. Então entra todos esses conceitos de moralidade que a gente precisa Na aprender. realidade é uma consequência, né? Em vários, Mas né? essa é a nossa paz, né? O que nós entendemos de paz. O que será que Jesus entendia de paz? O que é paz para ele? Não chega nem perto dos nossos conhecimentos. Não, não temos ideia. Até a gente entender o que é a paz para Jesus, a gente fica discutindo o que ele diz. Né? O que é paz para Cristo? Então, Depois ele dizia também que ele veio trazer o fogo e tem pressa que ele se acenda. Né? pressa que ele se acenda, que isso se resolva de uma vez por todas. Porque ele né? queria destruir tudo, mas não é. Ele queria a renovação, que a gente saísse dessa ignorância que a gente vive e comece a ver as coisas verdadeiras como elas são. É a renovação, é isso que ele queria dizer, né? Tem uns outros textos que dizem assim, ó, nós temos que aprender a sermos retos, né, humildes e caridosos. A espada que Jesus nos traz é a espada da cruz. Só que é aquela cruz, é aquela espada que está voltada para nós, né, não para o outro. Tá? Aqui nos fere a nós mesmos, porque nós temos que tirar, como desarmar a casa, né, desmontar a casa, temos que tirar as coisas velhas que não servem mais. Então essa espada nos fere a nós mesmos. A espada de Jesus é aquela que nos fere a nós mesmos. Nós temos que matar o homem velho, deixar o homem novo. Bom, toda ideia nova encontra forçosamente oposição e não houve uma única que se implantasse sem lutas. A resistência nesses casos está sempre na razão da importância dos resultados previstos. Claro, né?
com a ideia que ele traz, a resistência era muito grande. E é por isso que se lança contra ela todos os seus adeptos. Contra ela e seus adeptos, né? Todos que não queriam que isso se renovasse. Então, por isso que se deu as guerras na época. Jesus vinha proclamar uma doutrina que minava pelas bases a situação de abuso em que viviam os fariseus, os escribas, os sacerdotes do seu tempo. Por isso o fizeram morrer, julgando matar a ideia com a morte do homem. Tá? Mataram? Não. Estão tentando. Ainda continua? Ainda. Esses que não conseguiram ainda, né? Irritam-se tanto mais, quanto mais peremptórios são os raciocínios que se lhe opõem e que melhor demonstram o seu erro. Bem sabe que está errado, mas isso pouco lhe importa, pois a verdadeira fé não lhe interessa. Então, essas pessoas que ainda continuam guerreando, que ainda continuam tentando matar a ideia de Jesus, não importa, como diz aqui, não importa a verdadeira fé. Né? Não lhes interessa isso, lhes interessa manter. E a gente traz isso, né? Quantos de nós aqui não tivemos lá, na época dos Templários, na época da Roma, na época dos... Quantos não tivemos, não fomos católicos daqueles, né? De carteirinha. De carteirinha. Quantos de nós não fomos bruxos que fomos queimados na fogueira? Então, assim, ó, quantas histórias nós trazemos e essas memórias vão ficando, né? E aqueles que guerreavam contra as religiões ainda continuam guerreando, aqueles que eram com ideias fixas ainda continuam tentando eliminar essas ideias aos poucos, mas ainda continuam sentindo essa mesma briga, né? Terminam brigando com eles mesmos, continuam tendo as mesmas revoltas, as mesmas irritações, as mesmas... não querendo mudar, né? Por quê? Porque a gente traz essas ideias. Sócrates não formulara também uma doutrina até certo ponto semelhante à de Cristo? Quantos filósofos vieram antes e fizeram a mesma coisa? Só que não foram escutados. Né? Por quê? Porque não era tempo. Né? Vamos dizer aqui, ó, porque os tempos ainda não haviam chegado. Cristo recebeu a sua missão providencialmente no tempo devido. Nem todos os homens do seu tempo estavam à altura das ideias cristãs, mas havia um clima geral de aptidões para assisti-las, porque já se fazia sentir o vazio que as crenças vulgares deixavam na alma. Só que achei importante assim, ó, o que estamos passando hoje? Vazio. Hoje não estamos sentindo esse mesmo vazio? Essa mesma necessidade de buscar alguma coisa que não está no nosso dia a dia? Essa angústia material. no peito que a gente sente, né? A gente sempre fala, essa angústia no peito, esse vazio que a gente sente, é saudade, né? Saudade de se apegar a Deus. Essa saudade de Deus, né? Mas a busca por alguma coisa que está além do que eu conheço hoje, mas que eu já conheci ou que eu conheço no futuro, porque somos espíritos eternos. Então eu sei que existe essa eternidade, eu sei que mais na frente eu vou ser um espírito puro. Então eu já estou atrás dessa busca. Né? E hoje os tempos ainda são mais fortes. Então naquela época já tinha surgido na minoria essa ideia, né? Jesus veio no momento propício, colocou a ideia, né? E a recém agora, depois de 2000 anos, nós temos a maioria aí querendo entender um pouco, só que lógico, muitos estão entrando em depressão por causa disso. Muitos estão se suicidando porque não conseguem resolver esse problema, não conseguem encontrar essa resposta. Eu acho que há muita aflição. Muita aflição no mundo. Então por isso que ele fala em paz, né? Por que é a paz? Porque o povo está aflito. Porque não encontrou a paz. Porque está faltando mata, essa serenidade, não essa matou, harmonia. né? Não matou o homem velho, matou o homem para nascer velho. novo. Que é o batismo. A gente matar aquele anterior, aquele que a gente não quer ser mais. Então começou.
Na época, né, foi a ferro e fogo que plantaram a cruz do Cordeiro sem mácula nos dois mundos. Estávamos falando antes disso. É um fato comprovado que as guerras de religião foram mais cruéis e fizeram maior número de vítimas que as guerras políticas. E que em nenhuma outra se cometeram tantos atos de atrocidade e barbárie. Imagina, gente. As guerras religiosas foram as piores. O que prega uma religião? Amor. Caridade. Nenhuma guerra existe. E aí a gente fala, a gente vive aqui como se não houvesse nada disso, né? Porque a gente não se dá conta das guerras religiosas que acontecem. A gente não se dá conta, às vezes, até dentro das mesmas religiões, as disputas de poder que existem. Porque vivem em guerra interna, né? Todo mundo tem suas guerras internas e não consegue nem Participar de outros lugares, né? E é como eu digo, na época se matavam, hoje fazem o quê? Terminam decepcionando as pessoas que frequentam, terminam fazendo a descrença, né? Já não acreditam em mais nada, porque vivemos brigando entre nós mesmos, quem é que vai entrar e acreditar em alguma coisa? Meu pai sempre dizia, não acredito em Lúcifer, que ai. Então, né? Deixam de acreditar, se decepcionam. Por isso que a maioria das pessoas não está dentro de um grupo religioso por causa disso. Deus ficou de lado. Em certas religiões, dentro da própria religião, tem ameaças de sai daqui, não vai dar certo, tua vida vai desandar, tua vida não sei o quê. Então, ainda tem já, isso? Muita gente muita gente fica naquilo contra a vontade por Tem certas dentro. religiões eu não posso desapegar daquele lugar porque não me deixam. Não tem a guerra em não cima deixam sair de e lá. automaticamente não Eu vou deixa falar do centro espírita que eu conheço, né? Do sair daqui, não voltares mais, fazer obsidiado. assim. Então a gente está obsidiado. Às vezes não somos obsidiados, às vezes simplesmente não conseguiram nos esclarecer essas dúvidas. Né? Boa noite. Seria a culpa da doutrina do Cristo isso aí? É isso que ele pregava? Não, por certo, pois ela condena formalmente toda a violência. Disse ele em algum momento aos seus discípulos: ide matar, queimar, massacrar os que não acreditam como vós? Pelo contrário, todos os homens são irmãos e Deus é soberanamente misericordioso. Amai o vosso próximo, amai os vossos inimigos, fazei o bem a quem vos persegue. Essa é a lei das religiões, né? Foi isso que Jesus pegou. Amai o próximo e amai os inimigos, nem só o próximo. E a outra face. Daí é outra peça. E lhes disse ainda: quem matar com a espada perecerá pela espada. A gente não aprende, né? Que tudo que a gente faz tem consequências. E volta. Bom, mas para entender tudo isso, o que precisamos? Qual o conceito principal para entender o que Jesus nos dizia? Como é que eu faço para entender todas essas palavras de Jesus? Eu preciso sair daqui, da terra. Meu reino não é deste mundo. Como é que eu vou entender alguma coisa aqui se o reino dele? Ele fala do reino dele, ele fala da forma como o reino dele é. E qual é o reino? Eu acho que o interior da pessoa, se voltar para dentro dela, procurar o Cristo dentro dela. Por isso a espada tem que estar voltada para nós. Né? Meu reino não é deste mundo. E eu vim construir o reino de Deus nos corações dos homens. Ele não veio construir paredes. Igrejas. A gente não está aqui falando das igrejas em si, de que é ruim, não. A igreja, todas as igrejas, todas as religiões, todos os lugares, né, são exatamente essa busca que a gente precisa, né, o lugar onde a gente encontra essa busca que a gente faz. Eu preciso
eu preciso entender alguma coisa. Então, onde é que eu encontro isso? Para isso estão os centros, estão as igrejas, estão todas as religiões. Os hospitais. Os hospitais espirituais. Né? Então, todos os lugares tem são algumas bons. pessoas que são ateus, nunca participaram, nunca, mas já tem essa paz, já conseguiram, né? Sim, que tem mais. Tem esse entendimento, essa paz, essa... Eles dizem que são ateus, mas no interior deles não é. Mas que já Então, compreende não há tudo. necessidade de um Não tem. prédio, de um lugar. O lugar é necessário para nós que estamos nessa busca. Uma hora tudo isso aí vai ser desnecessário. Não vai haver mais separações de religiões, vai ser uma só. O futuro está previsto a união, a unificação das religiões, quer dizer, não vai ter mais essa separação. Né? Então, Todos trabalhando pelo mesmo. todas trabalhando pelo mesmo Na jeito. verdade, é como fala em toda a obra, né, do Evangelho, quando aprender a amar o outro. Então, O amor aí no vai coração. se formar assim, essa única, vai unificar todas as religiões. Porque quem ama não quer fazer mal. É verdade. Né? Então aí está a caridade. Mas é difícil. Né? Sabe Jesus já previu isso, né? Está aqui no Evangelho. Jesus previu o que devia acontecer. Quer dizer, ele veio, ele fez, deixou tudo, né, como exemplo, mas ele sabia que tudo isso ia acontecer porque a gente tinha que brigar muito para entender o que ele estava falando e para conseguir construir esse reino aqui. Então, por isso que ele falou da guerra. Né? Então, Jesus previu o que devia acontecer, mas essas coisas eram inevitáveis, porque decorriam da própria inferioridade da natureza humana, que não podia ser transformada subitamente. Somos crianças, precisamos crescer, né? Mas a lição já foi dada. Quando Jesus disse, não penseis que vim trazer a paz, mas a divisão, o seu pensamento era o seguinte, ó, não penseis que a minha doutrina se estabeleça pacificamente. É isso. Não vai conseguir enfrentar os outros pacificamente. Não vai ser aceito. Então, ela trará lutas sangrentas para as quais o meu nome servirá de pretexto. Porque os homens não me haverão compreendido ou não terão querido compreender-me. Os irmãos separados pelas suas crenças lançarão a espada um contra o outro. E a divisão se fará entre os membros de uma mesma família que não terão a mesma fé. Alguém tem exemplo aqui? Né? várias religiões. Várias religiões da mesma família, né? Sim, lá em casa. Cada um Minha mãe faz Mas evangelho. a fé devia ser a mesma, né? Eu tenho exemplo assim da minha filha, evangélica. Minha mãe. Quando ela evangélica. entrou na igreja evangélica, tudo bem, né? Não houve impedimento nenhum da minha parte. Lógico que eu me segurei, gente. Não foi fácil aceitar, mas a gente vai aprendendo a largar as rédeas, né? Era uma decisão dela. Só que eu já coloquei algumas condições, assim, ó, não corre meus demônios, por favor, porque aqui dentro tem muitos. Então já começa por aí. Ela também tinha que me respeitar. Por quê? Eles têm mais dificuldade de aceitar, no sentido de que para eles espíritos não existem, são demônios, né? E eu lido diretamente com os espíritos. Então já começa. A gente consegue conviver bem, né? Que um respeite o outro, né? Ela vem aqui em casa, mas não participa do centro espírita. Então, acho que todos nós temos exemplos disso, né? E aí, se não acontece, se a gente não consegue manter um equilíbrio disso, o que a gente faz? Briga, discute, quer impor a ideia, né? Não, a minha é melhor. Essas são as guerras internas que a gente tem dentro de casa. Então, quando o campo estiver preparado, eu vos enviarei o Consolador, o Espírito da Verdade, que virá restabelecer todas as coisas. Ou seja, que dando a conhecer o verdadeiro sentido das minhas palavras, que os homens mais esclarecidos poderão, enfim, compreender. Por a termo a luta
fratricida que divide os filhos de um mesmo Deus. Isso aqui ele se refere, vamos puxar a brasa do nosso passado, se refere ao Espiritismo, né? Quando o campo estiver preparado, eu vos enviarei o Consolador. O que é o Consolador? Todo mundo esperou, né, que Jesus voltasse. Ele prometeu voltar novamente. Mas ele disse que enviaria o Consolador. O Consolador é o conhecimento da vida espiritual, né? É o que nos consola, nos dá a ideia de vida eterna. Bueno, não é aqui, né? Não acaba aqui. Não vamos resolver tudo aqui. É a terceira revelação, né? O Espiritismo vem realizar no tempo determinado as promessas de Cristo. Então ele sabia que lá não ia conseguir resolver, trouxe a ideia, deixou, né, pronto, para depois de 2000 anos as coisas começarem a se encaixar. E agora, como diz aqui, eu acho que ele fala de tempo, deixa eu ver, termino aqui. O Espiritismo vem realizar no tempo determinado as promessas do Cristo. Não pode fazer, entretanto, sem destruir os erros. Como Jesus, ele se defronta com o orgulho, o egoísmo, a ambição, a cupidez, o fanatismo cego, que cercados nos seus últimos redutos tentam ainda barrar-lhe o caminho e levantam contra ele entraves e perseguições. Eis porque ele também é forçado a combater. Mas a época das lutas e perseguições sangrentas já passou, e os que ele tem de suportar são todas as ordens moral, e as que ele tem de suportar são todas as ordens moral, sendo que o fim de todas elas se aproxima. As primeiras duraram séculos, não é verdade? As de agora durarão apenas alguns anos, porque a luz não parte de um só foco. Em relação ao Espiritismo, ele brotou, vamos dizer assim, em todo o planeta, em todos os países. Então, partiu todos ao mesmo tempo. Mas irrompe de todos os pontos do globo e abrirá mais depressa os olhos aos cegos. Aquelas palavras de Jesus devem ser entendidas, portanto, como referentes à cólera que, segundo previa, a sua doutrina iria suscitar, aos conflitos momentâneos que surgiriam como consequência, às lutas que teriam de sustentar antes de se confirmar, como aconteceu com os hebreus antes de sua entrada à Terra Prometida, e assim por diante. Bom, não vim trazer a paz, mas a espada. Querem comentar alguma coisa? Vim trazer a divisão. Cláudia? Alguém? Eu queria colocar... E essa divisão também é dentro de nós, né? Também. Não só da família, das diferentes religiões, mas a nossa divisão também. Eu sempre passo o tempo, depois eu termino cortando tudo que eu anoto aqui. Mas essa questão que a Cláudia falou, fala assim, ó, a espada que Jesus nos traz é a espada da cruz, né? E nos convida a apontar essa espada para nós mesmos. E a fazer um esforço, amparado pela vontade, para vencer nossos instintos e nossas paixões. A disciplina, a humildade, o amor e a renúncia marcam as atitudes em toda parte de nós mesmos. Se recebeste a espada simbólica que o Mestre nos trouxe à vida, quando a gente estiver desanimado, quando a gente estiver angustiado, quando a gente estiver em um momento difícil, então é nisso que a gente tem que lembrar. Precisamos vestir a armadura do bom combate. Capacete da esperança, couraça da justiça e da caridade, o escudo da fé, o cinto da verdade e os pés calçados com o evangelho da paz. Aqueles que buscarem isto estarão fortes para vencerem a si mesmo, né? Não o outro. Que antigamente brigavam pelo outro. Eu só queria colocar uma reflexão aqui, que a gente usa muitas questões de Jesus, né? Todo esse texto fala do que Jesus falou, não vem trazer a paz, mas a espada. Será que a gente conhece bem, entende bem, né, essa questão de Jesus? Nós temos como
base dentro do Espiritismo, ou de todas as outras religiões que seguem o Segundo Testamento, né? O que Jesus é para nós? Guia. Guia. Modelo, Modelo e guia. guia. Modelo e guia. Modelo, o que é modelo? Juliana que trabalha lá com modelos de documentos. O que é um modelo? Algo assim. Modelo é uma coisa que está feito, a gente copia, né? Está pronto, a gente segue. E guia? É que te orienta. É que te orienta. Então nós temos o modelo e o guia para seguir aquilo ali. Jesus é o nosso modelo e guia. Basta só seguir o ensinamento dele. E quais são? Aí tá, Amar né? o próximo, Quais são amar os a si. ensinamentos? Esse Alguém guia. lembra algum sermão? Os básicos. As parábolas, quantos foram os sermões? Poucas. Quantos sermões ele fez? Quantos foram? 16? Não sabem? 12 e 16. Não tenho a menor ideia. Entre 12 e 16. Você é honesta, né? Até leio. A gente não sabe nem quantos foram, quanto mais fazer. Entende? Que modelo a gente está seguindo se a gente não sabe eles? Foram Tinha que estar emoldurado na parede nossa. Foram 8 sermões. Mas aí a gente pega o Evangelho segundo o Espiritismo, que todos nós devemos ter em casa, e aí tá todos os sermões. Nem é tanto ler para As decorar. parábolas, né? Menos um. Fiquei irritada. Vocês não conhecem o sermão? Então assim, ó, o sermão da montanha é o mais conhecido, né? O sermão da montanha, para terem uma ideia, se vocês pegarem, quem é espírita aqui? Ninguém é espírita? Professora! A partir do momento que todo mundo entrou por essa porta, virou espírita. Não necessariamente, né? Mas todos somos espíritos. Somos Gente, o espíritos. livro dos espíritos é uma sequência, vamos dizer assim, ó, cada parte do livro dos espíritos, que está dividida em 4 partes, né? O livro dos espíritos, a primeira parte, fala sobre Deus ali, a origem, que seria a Gênesis. A segunda parte é o mundo dos espíritos, que seria o livro dos médiuns também, né? Mas fala da vida espiritual, do mundo dos espíritos e do contato, né? Entre o mundo temporal e o mundo espiritual. Terceira parte é a parte moral, é o nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Então, nosso comportamento, como deveria ser. E a quarta parte é o céu e o inferno, que seriam os exemplos, né? As Penas e osso a futura. penas e gostos seriam, né? As consequências, né? E as causas e consequências dos nossos comportamentos. Se pegarmos o Sermão da Montanha, ele está dividido nessa mesma forma: origem, vida espiritual, moral e consequência. Isso aí não é por acaso, né? Os espíritos já montaram o livro dos espíritos de acordo com o Sermão da Montanha lá, né? Ditado por Jesus. Então a gente tem E traz de uma maneira bem simplificada, perguntas que a gente consegue e se esclarecer. respostas, né? Então, às vezes, a gente não conhece, não sei quais são os sermões, mas quem estuda o Espiritismo está embasado ali, só que a gente não faz essa divisão nem compara, né? E outra coisa que, pelo que eu andei investigando, assim, lá em 1648 teve não sei se era bispo, era padre, que era Paulo Vieira, que fez um sermão do 60º. E nesse sermão ele dizia uma coisa assim, ó: porque antes poucos convertiam tantos e hoje tantos não convertem tão poucos. Antes poucos dentro das religiões convertiam uma multidão. Jesus converteu, né? E hoje tantos convertem tão poucos. O que é que está acontecendo? Por que hoje tão poucos são convencidos? Da divisão, né? Essa mesma Descrença. Não, porque podiam estar todos em várias religiões, né? Mas muita gente não está. Não acredita
acredita ou não quer saber de Deus. Juventude mesmo hoje, as Nossa, crianças é. hoje estão tão afastadas de Deus. Se tu falar, eles vão dizer, não quero falar sobre isso, é bobagem. Né? Se afastaram tanto de Deus, por quê? Isso é chato, né? É chato, é bobagem, Acho que muita é coisa de gente- religião, né? Coisa de igreja. Coisa de mulher, Né? né? Não tem nada a ver conosco, quer dizer, como seres humanos, como espíritos, Deus não tem nada a ver conosco? Como assim? Por que estão tão afastados hoje? Por que são tão poucos convencidos, não a religião, mas a acreditar em Deus, a saber que existe algo superior a nós? Eu acho também que o tempo de igreja está acabando nesse mundo. Então hoje, se quem acompanha as mídias sociais, eu sou uma pessoa que eu acompanho muito. Se tu entrar hoje eu devo acompanhar umas 20 ou 30 páginas espíritas. São milhares de pessoas que participam das páginas espíritas. Sim. Então hoje pode ser assim, ó, dentro das famílias pode até os pequenos não estarem, né? Mas numa globalização do Brasil, assim, tem muita gente. Eu vejo assim, eu acho que o tempo de igreja, para mim, tá passando. Templo, né? De Esse prédio. formato aqui, eu acho que em muito poucos anos não vai existir. A ideia é essa, a unificação e já não necessitar mais de um lugar próprio para isso. Seria todo lugar, né? Mas para isso todos nós precisamos acreditar nesse ser superior. Agora, por que há uma falta de convencimento? Eu acho que ficam também muito deslumbrados pela matéria, estão em busca da matéria, de adquirir. material. Se esquece da parte espiritual. Acho que tem muitos falsos profetas também. Entendeu? Aí tá. Isso aí tá desilusão, prejudicando muito. decepção. Mas assim, ó, é também uma questão assim, antes quando uma pessoa se colocava, ele colocava com aquele ar de conhecimento, assim, entendia, certeza. sabia, aquela certeza, Hoje convencia a convicção. Então, talvez hoje a gente está aqui falando uma coisa, mas não está praticando. E sabemos que a gente consegue captar a mensagem fora das entrelinhas, nas entrelinhas, fora das palavras, né? A gente sabe se a pessoa está sendo real com aquilo que fala ou não. Então, muitas vezes acontece assim, não, né? Não me convenceu. Uma pessoa Até pelas atitudes. Se não conhece aconteceu. um espírita pelas suas atitudes, né? Por isso Então, eu sempre digo se que as é minhas atitudes importante. não convencem, Vai convencer o que tu fala. Então, são muitos, mas que não estão sentindo o que realmente estão falando. Aquilo é só uma interpretação da leitura. Não vivenciam. Não é congruente. Então, muitos não estão... tantos convertem com poucos hoje, porque a falta de Porque na realidade sentimento do que né? realmente está falando, né? Se Cristo realmente Jesus dava exemplo. Né? é o exemplo. E a E moralidade. hoje só fala, mas não dá É exemplo. que assim, ó, eu acho também que o que pesa muito aí é o dinheiro. Porque tu quer me dizer, fora do espiritismo, que lugar que tu vai tu não tem que deixar dinheiro. Eu fui convidada por uma colega nossa, amiga, para ir na igreja evangélica, né? Aí assistir, vou, porque não estou de acordo com nada daquilo, mas não tenho que falar, entendeu? Para agradar, coitado, estava precisando de uma companhia. Fui. Até o dia que o pastor veio me pedir o dízimo. Eu digo, não, o quê? Não, no meu dia você não vai tocar, não veio mais. Me retirei. O católico, a igreja católica, eu passei por todas as religiões para definir a religião que eu queria. Eu frequentei a Umbanda, os kardecistas, né, de mesa. Eu frequentei a Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, até que quiseram fazer um intercâmbio nos Estados Unidos, e a minha mãe me baniu do Jesus Cristo, tá? Então, eu, na minha adolescência, eu frequentei tudo que tinha em Porto Alegre e Pelotas. Né, para definir que o que eu queria era a religião espírita. E todas elas, e segue igual até hoje, todas elas te pedem não, meio que te obrigam, porque tu não batiza o teu filho se tu não pagar. Né? Então eu acho que isso é uma banalização da crença. Mas isso é uma É, parte. que também às porque- vezes é necessário
dinheiro, né? Pra O que quê? se faz hoje em dia sem dinheiro? Não se Dinheiro é mantém nem necessário. sem Não, dinheiro. dinheiro, eu não disse que não era necessário, Maria Tereza. Agora, tu não batizar uma criança porque o pai não pode pagar, nem a mãe, não. Só Então, porque. assim, ó, temos que ver essa questão. A gente... Começa É com a história quem do batizar, que de Jesus, não, esse sermão aí que ele. Sermão da montanha. Não, que ele não trouxe o bem. Não vem trazer a paz na Ah, Tá, eu interpreto assim que ele não trouxe a paz, ele não é que ele vai fazer guerra, mas ele não vai ficar em paz aceitando os falsos profetas. Então ele veio trazer a divisão, a espada, ele vai se levantar contra aqueles falsos profetas, que é isso que vocês estão falando, que a pessoa vai lá na frente e fala que é muito bom, então ele foi contra isso. Então acho que é aí que Jesus bateu. Não vim trazer a paz, porque vim trazer a paz eu ficar sentadinho ouvindo o falso profeta e levar aceitando. E aceitando. E ele disse, eu vim fazer a divisão daqui, dos verdadeiros e dos falsos profetas, né? Que aí ele até dizia, não precisava estar num templo para a religião, nós somos o exemplo, né? Então acho que é aí que ele fala de fazer a divisão, dividir os maus dos bons. Não é os maus dos bons, os maus religiosos dos bons religiosos, né? Eu acho que É isso aí. A questão da financeira, de pagamentos nas religiões, cada um aplica e cada um aceita o que acha, né, que é conveniente. Então tem religiões, como os evangélicos, que cobram dízimo e tudo mais, mas a pessoa que está ali se aceita e dá aquilo de bom grado, né? A gente não tem, não é. O espiritismo, vamos dizer assim, ele não cobra nada. Nós cobramos mensalidade para quem quer participar como sócio do centro, nós cobramos empréstimo de livros, nós cobramos vendas, né, brechó, essas coisas tudo para fazer o dinheiro. Precisa manter as coisas. Agora nada é obrigatório, né? Mas assim, ó, não é uma coisa que podemos criticar nos outros essa questão de pagamento, porque cada um aceita. Tu não aceita. Eu acho que tem muito agora quem aceita paga de bom grado e acha que isso é uma questão de Não, é que qualidade. passa uma perna igual lá no pastor. Cada Entendeu? um com as Eu suas conheço consequências. gente, a própria colega, que passa a perna. Não, e tem Entendeu? instituições que Então, não é uma podem mentira. Eu acho que as Mentira pessoas que dá também volta. aceitam aquilo. São pessoas que aceitam qualquer É coisa. a aceitação. Então, É que isso aí depende da religião, depende Eu acho que do centro, né? O evangelho. Porque Eu acho tem que às uns vezes que as pessoas cobram, E mas eles eles, não correm. eles ajudam as pessoas Dentro da também. mesma instituição tem o falso Sim, profeta tem e muita tem o profeta caridade, geral né? mesmo. Com certeza. Tem religiões evangélicas que virou uma instituição negócio. financeira, um negócio. É. Mas outros Coisa evangélicos não. Mas tem tem outros que gente- ajudam a família. Tem gente que prefere pagar também como crente para se livrar de se Também. modificar. Então, cada um. Quando estão me cobrando 10 mil reais, eu vou pagar porque eu me modificar vai ser bem mais difícil. do que Depois conseguir morre, 10 você mil vai lá e reais. cobra, né? Então tem gente Já que vai- gosta de ser cobrado. Vamos dar a palavra ao Juliano lá. Não, é porque assim, até sobre o que ela falou do batismo. Mas é que muitas pessoas também, às vezes, se preocupam muito em batizar o filho, mas eles não têm conhecimento da igreja, eles só querem ir lá na igreja e batizar. Por exemplo, a igreja católica. Pouca gente sabe. É o rito, né? Pouca gente sabe que eu uma vez eu conversei com o padre Gil e ele me explicou isso. Há muitos, uns 20, 30 anos atrás. Que o batismo pode ser feito em casa deles. Se ele for feito em nome de Jesus, mesmo ele falou, ó, você pega essa água que ele abençoou lá, na época que eu batizei a minha filha, no caso, e ele, em nome de Jesus, e Deus, o importante não é a pessoa. Então essas pessoas estão muito Falta preocupadas, de conhecimento. como ela disse, né, se não pagar não batiza. Mas aí falta o conhecimento da pessoa que não precisa batizar lá. Entendeu? Pode batizar em casa, o que importa é a fé dela. É que as Mas, pessoas não, mas eu precisam falei do no ritual. sentido, tu não entendeu? Eu falei no sentido que a pessoa está lá frequentando a frequente a igreja, igreja. né? Vai todos os domingos, não importa se ele é muito crente, ele vai lá os domingos, ele está seguindo aquilo Isso ali. é Aí cultural. ele tem um filho, né? E quer batizar, tem que pagar. O que é isso? Ou tu tem que ser aquele que tu, não me lembro que nome tem, mas tem uma coisa que tu paga uma mensalidade na igreja católica e aí tu tem um desconto lá para fazer É essa que na realidade não tem pessoas que não possam pagar, tá? Não tem ninguém que opera. Não, Não posso tem, falar a não respeito diz porque isso, não sei. tem. E quem não pode, acho que eles não vão ficar sem
batizar, Ficam sem batizar, sim. se eu chego lá... Não, diga que não ficam, porque estou te falando do padre, que é mesmo vocês aqui de Santa Vitória. E que era, depende de padre para padre Depende também, de no padre, mercado é sim, só os né? profetas, Esse que o Juliano falou, ele disse que podia batizar em casa sem pagar nada. Vai pagar se batizasse na igreja. Outros talvez não aceitam o batismo. É pessoal, gente, é individual de cada um. Né? Na verdade, Agora, as leis de Deus e as palavras de Jesus é universal. Eu me lembrei de uma coisa muito cômica. Agora nós temos, sim, É a Igreja Católica Brasileira e a Igreja Católica Uruguaiana do Chile, né? Eles vivem em guerra, porque o padre brasileiro tem horror do padre uruguaio, porque o padre uruguaio, as pessoas não podem fazer o curso e ele batiza. E aí o padre brasileiro fica furioso. Como batizou? Não, tem que fazer um curso, é por isso que todo mundo vai para aquela igreja. E são os dois católicos. estão brigando, desse- disputando, né? Disputam. Tinha uma... A Nete Guimarães estava falando, uma das palestrantes que eu acho muito na área científica, né? Ela busca muito conhecimento científico. E eu ouvi uma palestra dela e hoje ela dizendo, nessa palestra, assim, a gente tem tão pouco conhecimento dos conceitos que a gente costuma contradizer na própria frase, fazer contradições. Por exemplo, né? Que ela tinha ouvido falar, Jesus veio trazer a paz, né? Sim. E aí, outro comentou, mas como? Ah. Vou terminar. Sim, já né? viu? Então, por exemplo, a pessoa que rebate, por exemplo, assim, consigo lembrar o contexto que ela falou, diz assim, Jesus veio trazer a paz, idiota. Né? Então, a gente cadê a tolerância, cadê a paciência? E outra É quase idiota. Meu Deus. essa questão Então, a material. gente tem essa reação ao contrário ao que a gente está comentando, só para terminar isso. E a questão material não é só das instituições, não é só da Igreja Católica, da Evangélica, da Umbanda. Vem também quem vem procurar. Porque a maioria olha assim, Jesus vai espírita, olha lá, tá cheia de dívida, coitada. Olha, tá doente. Essa religião não resolve nada, tá lá e não vou. As pessoas acham que... Então, é o espírito consolador, né? Não é a forma que tu sofre, é a forma com que tu encara esse sofrimento. Claro, com resignação. Né? Então tem algumas situações que nós nos propomos a passar e vamos passar. A gente vai adoecer, a gente vai ter falta de dinheiro. Então as pessoas veem como religião é um cofre e vamos botar, saúde, né? A maioria uma cura. É cura, é material ou financeiro, ou física, né? Então não é assim. Então isso também espanta. A mãe vai lá, não resolve nada, fulano vai lá, não resolve nada, eu não vou. Querem milagre, né? Ou Que não é acontece a moral da história, não é essa. Fui doente, mas não me curei, ou cheguei sadio e saí doente. Mas quem sabe essa pessoa tem o bem-estar dela ali, o psicológico dela ali lhe faz bem. É a fé religiosa, né? Mesmo que ela esteja doente, endividada, ou esteja bem de vida, muito bem de saúde, mas ela está bem. E aí o não que importa. A fé move montanha. É que na verdade as pessoas têm que fazer pergunta que a Diana fez pro Daniel ali. O que te traz paz? O meu coração Se está aquela calmo, igreja o te meu traz bem-estar. Então é essa procura, né? Dessa tranquilidade, de paz. E aprender a não rotular as pessoas, botar rótulo nas pessoas, nos crentes, na igreja, porque... A rotular, os crentes. Porque nós que acreditamos em Deus, somos crentes em qualquer religião. Mas eu noto uma coisa até no comércio, assim, que... contrata aquela que é evangélica, não vai te botar na justiça. Mas aí a gente não sabe, o caráter da pessoa não é a religião que define o caráter, e sim o que tu é, né? A religião só é uma ajuda para tu poder encontrar a paz espiritual, para tu seguir um caminho a Deus. Nas nossas buscas, a gente vai procurar em todas, vai ir, porque a gente não sabe. Quando a gente não tem o conhecimento, a gente vai buscar uma a uma, até encontrar, como diz a Cristina,
até aquela que nos serve. Porque assim, ó, depende do nível evolutivo que está cada um para participar de determinada religião, tá? De determinado grupo. Então, se o meu nível está determinado dentro dos conceitos evangélicos, de uma igreja evangélica, eu não vou me sentir bem dentro do centro espírita. Até porque o espiritismo é uma das mais difíceis de seguir, porque ela não te põe regras. Ela diz assim, ó, isso aqui é certo, isso aqui é errado, as coisas que tu fizer vai ter tais e tais consequências, tu faz se quer, se não quer fazer, não faz. Se quer fazer, tu faz, com determinadas consequências. Já outros te dizem assim, ó, isso aqui é proibido, tá errado, é proibido, se tu fizer, você é castigado. Então a pessoa já se inibe de fazer e já não faz. Por isso que muitas vezes dentro de uma evangélica que cobra mais isso, muitas vezes eles conseguem resolver os problemas com mais rapidez. Tá? Porque eles te proíbem. E o espiritismo não proíbe. Ele te ensina, ele te educa. Leva muito mais tempo para fazer isso. Porque é necessário essa coisa. E às vezes é necessário, porque eu não sei lidar comigo mesmo, com os meus comportamentos, eu preciso de alguém que me restringe aquilo ali. Então é necessário todas as religiões. Exatamente isso que tu falou. Educa. E ensina a gente a passar, a viver. Mas leva tempo, né? E muitas vezes a gente demora muito mais para entender a situação que tu está passando, que é a tua evolução. Né? Então isso é muito importante a gente entender que as coisas ruins que estamos passando no momento não é tão ruim, às vezes é para tu evoluir para ter um futuro melhor. E aí tu vai indo, porque nós somos eternos. Então não é, vou morrer porque estou sem dinheiro, vou morrer porque não. As coisas, então tu tem que sempre as coisas boas e ruins trazer, né, conhecimento para a evolução. Sempre aprendendo com a dor. Aprendendo com a dor. E agradecer. Ou bem a minha, ou pelo amor, ou pela dor. Então, podemos encerrar? O espiritismo também requer estudo para quem quer entrar, né, e aprender a entender. E às vezes as pessoas se afastam porque não querem estudar, né? Nem ler. Não querem ler, não querem... É a mágica. Mais fácil que o pastor te diga o que fazer do que tu pegar um livro, entender e perguntar. É a porta estreita. É a porta estreita. Então aqui assim, ó, a participação de vocês. Passe. Eu estou com um problema físico e vim tomar um passe. Passe vocês já estão tomando aqui. Lá é um complemento do que vocês já tomaram. Aí se eu estou bem, né? Fisicamente, não tenho nada, e estou equilibrado, não tenho problema nenhum, necessariamente não preciso passar por passe. O passe é um tratamento espiritual, pode ser físico, mental ou espiritual, no caso, né? Mas ele é um tratamento. Se eu não tenho problema nenhum, eu não tenho por que tomar remédio. Tá? Então a gente tem que entender que isso aqui já está sendo aplicado, o plano espiritual já está aplicando o passe. Tá? E aqui não estamos só nós encarnados, a sala está cheia, mas também tem um... E eles estão analisando, enquanto nós estamos falando aqui, eles estão analisando cada um de vocês, vendo qual é o problema que tem, o que precisa para quando chegarem na sala de passos lá, eles já aplicarem o fluido necessário através dos magnetizadores. Tá? Tô bem, não preciso de passe, porque não vai ser feito um alinhamento, não vai ser... Não. Mas eu tenho que aprender a me equilibrar sozinho, eu tenho que aprender a ter essa estrutura, né? Sem precisar do outro, sem depender do outro. Não preciso toda semana vir aqui tomar um passe para manter bem o resto da semana. É aquele vício pro remédio. Tá? Agora, a palavra, a conversa, isso aqui é muito mais importante. Tá? Porque aqui é que vocês se curam, no momento que entendem o que está se... que nós somos, né? Somos nós que nos curamos. Agora, se eu tenho um problema físico, o passe vai auxiliar muito mais. Então, é necessário. Eu comecei isso aí para complementar com outra coisa, eu esqueci. Nem sei, falou tanto que eu sei. Era a questão das obras básicas, né? Importante. Isso. E aí tá, como é que eu sei disso? Né? Participando das aulas, participando dos encontros, porque isso aqui dificilmente a gente fala, aqui a gente vem trazendo o evangelho, dificilmente a gente explica como é que funciona, o que acontece, o que não acontece. Então o centro espírita, na verdade, não é
como é que se diz, um culto, no caso, um lugar pra, ele é uma escola. Ele é uma escola. A prioridade de um centro espírita é aprender. Então, nós temos aula de todas as classificações, desde o iniciante, por etapa, assim como, né, na escola normal. Então, o centro espírita é uma escola. Quem quiser estudar, esqueci de fazer a lista, mas tem um papelzinho ali das coisas. Temos aulas para iniciante, temos aulas de magnetismo, temos aulas de mediunidade, temos aulas para tudo. Tá? Toda Cristo semana nós falou, temos né? aulas. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, quando a gente se propõe E o a conhecimento estudar, é o que nos dá liberdade de opções para melhor ir caminhando, né? E tendo conhecimento de E aí, quantas opções quando a gente se tem. propõe a estudar e a participar, é que a gente vai começar a compreender realmente como é que funciona tudo isso. Mas aqui a gente está dando uma pincelada. Tá? Então, tá bem, encerramos por hoje? Então, já que falamos de algumas religiões, vamos fazer uma prece pelos nossos irmãos de todas as religiões. Enviamos a Deus nosso apelo humilde e submisso em favor de nossos irmãos de todas as religiões, pedindo-lhes que inunde a terra de paz e luz sobre as inspirações do Evangelho. Jesus, amorável pastor de todas as almas deste planeta, que o nosso pensamento adquira condições neste momento para sintonizar com a tua pregação fraterna e amorosa, universal e acolhedora, a fim de levar a todas as criaturas vibrações de ternura e paz. Que os instintos religiosos sobre os quais se agrupam as criaturas humanas representem estágio de compreensão na eterna jornada do esclarecimento, para uma unificação cada vez maior de todos os trabalhadores do bem, para que um dia haja um só rebanho com um só pastor, Jesus, Mestre incomparável de todos nós. Que a tua doce mensagem possa ecoar sempre no íntimo dos nossos espíritos, quando em nossos lábios palavras de concórdia, de entendimento e de tolerância para com os nossos irmãos de todas as religiões. Que assim seja. Então é isso, vamos nos manter em silêncio, porque silêncio também é prece, é harmonia. E agora vamos passar os passos.